Fala, gremista, bem-vindo a mais um conteúdo. Vencemos o jogo, isso era o mais importante. Não foi um grande desempenho, não foi uma atuação de encher os olhos, é claro que não. O Grêmio com vários problemas ainda, vários defeitos, muitas correções precisam ser feitas, mas é muito mais fácil corrigir vencendo. Cheguei a falar isso depois da classificação diante do Juventude, que a gente não ganhou, né? Que a gente empatou, mas conseguiu classificar, que também era o mais importante, nas penalidades. Vencer, independente de como é a vitória, dá confiança, dá leveza, dá tranquilidade para o ambiente, não tem como ser diferente. E o Grêmio precisava vencer, até porque vencer o Juventude, mesmo que tenha sido nos pênaltis, é diferente de vencer o Atlético Mineiro, que tem o Hulk, que tem o Scarpa, que tem o Renan Lodge, que tem vários bons jogadores, experientes jogadores. O Grêmio conseguiu uma vitória boa, uma vitória realmente que impacta de alguma forma, não apenas em termos de pontuação, que, repito, é o mais importante. O Grêmio tinha 3 pontos somados em 9 disputados, isso preocupava. Se o Grêmio não vencesse o Atlético Mineiro, o Grêmio daqui a pouco já ia mais pressionado, menos confiante para a decisão do Campeonato Gaúcho, para os 2 jogos. E depois tem uma sequência de partidas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio precisa pontuar. Eu já trouxe para vocês que, em tese, essa sequência do Brasileirão, ela é pelo menos não tão difícil, né? Porque eu não acho nenhum jogo do Campeonato Brasileiro fácil, mas pelo menos não é contra Flamengo, Palmeiras, jogo fora de casa, como tivemos, por exemplo, nas 2 primeiras rodadas como visitante com Fluminense e São Paulo. Não são jogos mais tranquilos. O próximo jogo, só para vocês terem uma ideia, pelo Campeonato Brasileiro é em casa contra o Bragantino, depois sai para jogar contra a Chapecoense, joga em casa de novo contra o Vitória. Então é a oportunidade de crescer na tabela do Brasileirão, de subir, de ficar numa posição cômoda. É isso que nós precisamos. A gente sabe que a gente não tem bola para ser campeão brasileiro, mas a gente precisa ficar numa situação cômoda. De forma alguma podemos brigar mais uma vez na parte de baixo da tabela. E justamente nesse sentido foi importantíssima essa vitória contra o Galo, que vendeu caro. Ah, Bruno, mas tu não citou até o momento que o Galo teve um jogador expulso. Sim, eu sei, o Grêmio jogou com a mais. Sabe o que se faz quando você tem um jogador a mais? Você encurrala o adversário, você empurra o adversário para o campo de defesa e você tenta de alguma forma criar oportunidades. E foi isso que o Grêmio fez, de novo, com as fragilidades do Grêmio. Mas ao mesmo tempo é muito difícil quando o adversário se retranca como o Galo fez. O Galo jogou fechadinho, fez 2 linhas de 4 e não dava espaço para o Grêmio. E entre os problemas do Grêmio, entre as dificuldades, o Grêmio não tem um quebrador de linhas, como já teve lá atrás em outrora. Sempre que a gente fala em quebrador de linhas, a gente lembra, por exemplo, do Everton Cebolinha. O Amuso tem muita velocidade, né? O Amuso tem muita velocidade, mas a velocidade precisa de espaço para que ele possa impor isso. Né? O Enamorado é um jogador sim de drible, esse sim ali pelo lado direito, mas ainda muito franzino, né? Muito magrinho, perde na disputa física muitas vezes para os jogadores adversários, então isso também causa um certo impacto negativo. Achei que o Gabriel Meck produziu bem, achei que não foi uma grande partida. É claro que contra o Juventude ele entrou melhor, mas contra o Juventude tinha mais espaço. Hoje o Galo tirou o espaço. Então sem espaço tudo fica mais difícil, mas mesmo assim ele tentou, ele participou bastante. O Nardoni ainda um pouco tímido, errando alguns passes, né? Não foi uma grande estreia. Agora o melhor em campo foi o Nardoni, o Noriega, o melhor em campo. Mandou no meio campo, distribuiu, pegava a bola nos zagueiros, coordenava todo o jogo, organizava. Nós não tivemos o Arthur e quem tomou conta do meio-campo foi o Noriega. Ele assumiu essa responsabilidade que normalmente o Arthur assume. Foi muito bem o Noriega, para mim foi o melhor em campo. E o Pavon, como lateral direito. Eu não critiquei a escalação dele como lateral pelo seguinte, podia dar errado. Pode ser uma invenção, considerado meio louca, mas gente, João Pedro não estava bem, o Marcos Rocha menos ainda. Vamos tentar o Pavon. Não foi mal. Errou um passe ou outro. Não foi tão exigido também, é verdade. Não foi exigido. Não dá para fazer uma avaliação definitiva do Pavon na lateral direita. Mas talvez, pelo menos para o momento, tenha virado o lateral direito titular. Pelo menos tem mais vigor, mais saúde do que João Pedro e Marcos Rocha. Talvez o Pavon seja o nosso novo lateral direito, né? Quem sabe, né? O Grêmio não conseguiu, a janela está fechando, não deu para buscar um jogador para essa posição. Sei que muitos vão dizer, o Vieri falhou no gol, é verdade. Eu sou fã do Vieri. Acho que esse jogador tem muita qualidade, tem um enorme potencial, tem um futuro brilhante pela frente, mas ele falhou. É fato, a gente não pode negar, dizer que não, mas é um menino. Não vamos pesar a mão no Vieri. É um menino e meninos oscilam. E oscilando merecem
ganhar confiança, não só do treinador, mas da torcida também, para que possa ter sequência, para aprender com o erro, assim ele ganha experiência e assim ele melhora. Gosto muito do Vieri e não vou sacrificar pelo erro que ele cometeu. O mais importante de tudo é a vitória, bela festa da torcida, não tinha muita gente na arena, jogo muito tarde também, a galera acorda cedo nessa quinta-feira, mas o Grêmio fez o mais importante, que era vencer para subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Dá-lhe Grêmio, mais 3 pontos e vamos confiantes para o Clássico Grenal do domingo aqui na nossa casa. O conteúdo tem a força de Empório da Família, de Crepe do Alemão e de Hora do Pastel. Deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.